O Museu Nacional da História da Imigração em Paris passa em revista 4 séculos da história de França. É a história de um país que acolheu e foi porto de abrigo, mas também recebeu muito em troca. Le parti pris, l'idée, c'était vraiment de montrer que cette histoire de l'immigration, elle est partie prenante de l'histoire de France. C'est un musée de l'histoire de France au prisme de l'histoire de l'immigration qu'on propose aux visiteurs. Os imigrantes que procuraram França fizeram-no por diferentes motivos. Chegaram de diferentes origens. Uns quiseram fugir à pobreza, outros pelo mesmo motivo, mas também por razões políticas. Fugiram do Chile de Pinochet, do Portugal de Salazar, do Vietnã, da Argélia. Após 3 anos de obras de renovação e um investimento de 2.500.000 euros, o percurso de 1.800 metros quadrados, com 670 elementos expostos, assenta em 11 datas que marcam a história da imigração. Uma delas é a da imigração portuguesa. Tudo começa com a data de 62, que é uma data importante na história francesa, que é a data da fim da Guerra da Argélia, mas também é o início da chegada maciça de portugueses, e entre 58 e 74 chegam à França 900.000 portugueses, que é quase 10% da população portuguesa. Há diferentes comunidades de imigrantes em França e nem todas são vistas da mesma maneira. Vítor Pereira dá um exemplo recente dessa diferença. Um exemplo que é muito simples de compreender é quando Portugal ganhou a competição europeia contra França. Em França, houve grandes festejos de portugueses, filhos portugueses, netos portugueses, a festejarem a vitória de Portugal, e isso não criou nenhuma polémica. Quando há um jogo Argélia-França, Marrocos-França, Tunísia-França, e que alguns argelinos, tunisinos, marroquinos festejam, logo há tudo um discurso sobre eles não são integrados. Então os portugueses em França, e os filhos portugueses, os netos portugueses, têm uma reputação de serem bons trabalhadores, de serem bem integrados, mas porque eles são muitas vezes invisíveis. E que muitas vezes eles são usados para criticar outras imigrações diferentes ou mais recentes. O museu tem fotografias raras da passagem a salto nas fronteiras. Tem objetos dos trabalhadores portugueses nas grandes obras durante os chamados 30 anos gloriosos. Há fotografias dos bairros de lata, há documentos que retratam diferentes dificuldades. Quem não gostava da presença dos imigrantes escrevia ao presidente da Câmara. No arquivo municipal de Champigny-sur-Marne há várias cartas enviadas ao presidente da Câmara, que era comunista, por vizinhos. O bairro de Lata estava numa zona que não era construtível porque havia o projeto de uma autoestrada que ia atravessar essa zona. Então, os portugueses, em meados dos anos 50, alguns portugueses compraram terrenos e que eram para ter jardins, hortas, e foram construir casinhas por fim de semana. E depois essas casinhas transformaram em barracas e houve até 14.000 pessoas. Nessa altura, em meados dos anos 60, havia poucas vilas em Portugal com 14.000 pessoas. Vítor Pereira é um dos 75 especialistas responsáveis pela exposição permanente neste museu que conta a história da imigração. Explica que a aceitação dos imigrantes em França variou ao longo dos anos em função da necessidade de mão de obra. Houve períodos de aceitação, mas mantendo-os muitas vezes numa posição subalterna, porque um imigrante não tem direitos políticos, durante muito tempo não tinha direitos sindicais, e houve períodos de crise com um aumento da xenofobia, e algumas peças aqui que mostram, por exemplo, o desenvolvimento de um partido, que agora é o Rassemblement National, que chamava-se a Frente Nacional, o Front Nacional com Jean-Marie Le Pen, que a desenvolver um discurso xenófobo. As migrações fazem parte da história do mundo e dificilmente isso poderá mudar. Mas sempre houve quem não gostasse de imigrantes. Temos de ter alguma distância perante o discurso de xenofobia que sempre fazem. Agora, o grande discurso é sobre a grande substituição, o grand remplacement. Já no século XIX, fim do século XIX, já havia esse discurso sobre os imigrantes, nomeadamente um discurso antissemita com os judeus, querem dizer que os judeus iam tomar o poder contra da França. Agora temos este discurso com os muçulmanos ou com a imigração que vem de África ou de Ásia. Querer parar o fenómeno das migrações é quase como querer parar o vento com as mãos. E também com muros, mesmo depois de cair o muro de Berlim. Desde 89, nunca houve tantos muros a ser construídos pelo mundo, entre o México e os Estados Unidos, entre os Estados Unidos e o México, entre a Índia e o Bangladesh,
em Israel, para impedir a entrada de pessoas da Palestina. Há muros por tudo que é mundo, até muros em cidades, na Europa, obviamente, na Hungria, quando foi a dita crise de 2015. Então, obviamente, muitos governos, muitos Estados vão tentar impedir as migrações, mas isso é tarefa inumana. Pessoas que fogem guerras, ditaduras, fome. Agora vai haver muitas migrações à volta das alterações climáticas. Como é que vamos impedir pessoas cujos países foram destruídos pelas inundações, que não se pode viver pela seca, por causa da seca? É impossível impedir essas migrações. E, obviamente, as migrações vão continuar e, muito infelizmente, vai haver governos que vão tentar impedi-las e isso, o que é que provoca? Provoca mortes, como se vê todos os dias no Mediterrâneo. O Museu Nacional da História da Imigração pode fornecer elementos importantes para o debate no momento em que a França está a preparar uma nova lei mais restritiva da imigração. Jaime Guilherme, José Manuel Rosendo, RTP, Paris.